Status da missão: crítico. A nave espacial atingiu uma parede de fogo em algum ponto além de Plutão, onde se esperaria ver apenas silêncio absoluto e escuridão congelante. As temperaturas aqui chegam a 30.000, 50.000 graus Celsius, mais quente do que a maioria das estrelas. Ainda assim, não há oxigênio nem chamas reais. Será que este é o limite do nosso lar cósmico, fervendo em calor? Vamos mergulhar fundo para descobrir. As sondas Voyager foram lançadas em 1977 para explorar todos os planetas, mas sua jornada não terminou aí. Elas continuaram viajando e se tornaram os primeiros objetos feitos pelo ser humano a deixar o sistema solar. A Voyager 1 cruzou a heliopausa em agosto de 2012 e a Voyager 2 a seguiu em novembro de 2018. A heliopausa é como uma linha de chegada cósmica. É o ponto onde o vento solar do Sol, um fluxo de partículas carregadas, finalmente perde a batalha contra o material interestelar. Quando a Voyager cruzou essa linha, em vez do vazio gelado que os cientistas esperavam, ela encontrou plasma escaldante. Como eu disse, não há chamas, apenas partículas super rápidas colidindo umas com as outras em um plasma extremamente rarefeito. Elas geram temperaturas absurdas, mas com quase nenhuma transferência de calor. O detector de plasma da Voyager 1 falhou lá nos anos 1980, mas 2 outros instrumentos registraram uma queda brusca nas partículas solares e um aumento nos raios cósmicos. Além disso, houve uma grande distorção no campo magnético. Aliás, os cientistas esperavam que a direção do campo magnético fora da heliosfera se invertesse, mas havia outra surpresa esperando por eles. A Voyager observou que o campo continuava perfeitamente alinhado com o campo magnético do Sol dentro da heliosfera. Mesmo alinhamento, só que do lado de fora. A Voyager 2 confirmou que não foi um acaso. Então, o que está causando esse alinhamento? Os cientistas acreditam que isso tem a ver com a forma como o campo interestelar se molda ao redor da heliopausa, meio como um tecido sendo enrolado. Ele acompanha o halo do Sol no ponto em que os dois se encontram. Modelos mostram que em certas regiões ocorre a reconexão magnética, quando linhas de campo se rompem e se reconectam, o que ajuda a torcer o campo interestelar para que se alinhe ao solar. A Voyager 2 revelou que a região externa é na verdade mais densa e mais fria do que a heliosfera, e as partículas vindas de dentro estão escapando para o espaço, como vazamentos no casco de uma nave cósmica. Quanto à Voyager 1, ela até ajudou a resolver um mistério dos raios cósmicos. Os modelos previam que a quantidade de partículas atingiria o pico na heliopausa, mas a Voyager observou algo diferente, que os cientistas chamaram de paradoxo da Voyager. Acontece que o nosso sistema solar não tem uma borda limpa e vazia. Ele possui um limite surpreendentemente quente, magnético e complexo, onde a influência do Sol encontra a da galáxia. A Voyager provou que o espaço não é apenas estático e frio, ele é dinâmico, turbulento e imprevisível. Nós abrimos a cortina e espiamos o limite mais estranho que a humanidade já viu, e o mais impressionante é que ainda nem chegamos à metade dessa história. A Voyager 1 começou a se comportar de forma estranha em novembro de 2023. Seu sistema de dados de voo, que funciona como o cérebro da espaçonave, passou a enviar um padrão repetido de dados sem sentido. Normalmente, esse sistema reúne todas as informações científicas e de engenharia, como temperaturas, voltagens e o próprio batimento cardíaco da nave, e as envia para a Terra em uns e zeros. Mas, de repente, as mensagens deixaram de fazer sentido. O sinal de rádio da Voyager 1 ainda chegava à Terra, mas era apenas um ping constante, um estou viva, sem nenhum dado útil. Depois de meses de tentativas e erros, a equipe finalmente descobriu o culpado. Um único chip de memória defeituoso que havia corrompido cerca de 3% da memória do sistema. Ninguém sabe ao certo por que ele falhou. Talvez tenha simplesmente se desgastado após mais de 4 décadas de uso, ou então uma partícula de alta energia vinda do espaço profundo o atingiu como uma bala cósmica. Como não podiam substituir o chip, os engenheiros da NASA tiveram que fazer verdadeira mágica científica para consertar esse dispositivo de 46 anos. Eles dividiram o código perdido em partes e realocaram cuidadosamente cada trecho em outros espaços de memória da espaçonave. Um sinal de rádio leva 22 horas e meia para chegar até a Voyager 1 e outras 22 horas e meia para voltar. Ou seja, os engenheiros da NASA estavam enviando mensagens para o vazio e esperando quase 2 dias inteiros para saber se tinha funcionado. No dia 20 de abril, a Voyager finalmente respondeu com dados legíveis e coerentes. Foi como receber uma mensagem de volta de um amigo que te ignorou por meses, com a diferença de que esse amigo está a 15 bilhões de milhas de distância, flutuando na beira do sistema solar. A Voyager 1, assim como sua gêmea Voyager 2, foi originalmente projetada para durar apenas 5 anos. Ambas passaram por inúmeros desafios ao longo de sua jornada.
Por exemplo, a Voyager 2 enfrentou um apagão de 7 meses em 2020 e em 2023 teve um problema com a antena que exigiu um comando de grito para que ela voltasse a se alinhar corretamente. Mas, apesar de tudo isso, as duas ainda estão firmes, trabalhando duro e enviando de volta dados extremamente importantes. A Voyager 2 passou por Urano em 1986 e nos enviou imagens e dados a bilhões de quilômetros de distância. Ao analisar essas informações, os cientistas acharam que Urano não emitia muito calor, o que era estranho para um planeta gigante. Mas agora, graças a anos de observações de sondas espaciais e a modelos computacionais avançados, os pesquisadores descobriram que Urano realmente tem seu próprio calor interno, só que sutil, cerca de 12,5% a mais do que a luz solar que ele recebe. Isso significa que o planeta ainda está liberando lentamente o calor remanescente de sua formação, como um radiador cósmico gigante esfriando depois de uma infância super quente. Suas estações de 20 anos e seu eixo inclinado fazem com que esse calor varie com o tempo. Compreender isso ajuda os cientistas a entender melhor como os planetas se formam, como suas atmosferas se comportam e até traz pistas sobre o clima da Terra. A Voyager 2 pode ter nos mostrado um mundo gelado e silencioso, mas décadas depois, seus dados revelaram um batimento oculto sob as nuvens azuladas de Urano. Como você pode ver, o espaço adora reviravoltas. Vamos agora para a pequena lua de Saturno, Encélado. Os cientistas acreditam que há um imenso oceano escondido sob sua crosta congelada e que o núcleo da Lua mantém essa água aquecida. Encélado é pequena, tem aproximadamente a largura do estado do Arizona, mas é um dos lugares mais promissores para procurar vida extraterrestre. E isso porque a sonda Cassini da NASA flagrou a Lua cuspindo, enormes geysers de água jorrando por fendas em sua superfície gelada. E não era apenas água pura. Esses jatos continham sais e moléculas orgânicas, incluindo carbono, nitrogênio, enxofre e oxigênio, os blocos fundamentais da vida. E depois, os cientistas também encontraram fósforo ali, o mais raro dos 6 elementos dos quais a vida depende. Junto com os açúcares, o fósforo forma a estrutura das moléculas de DNA. O mais impressionante é que as concentrações de fósforo em Encélado são pelo menos 500 vezes maiores do que as maiores concentrações conhecidas nos oceanos da Terra. Os cientistas também estudaram o gelo de Encélado. Os jorros de vapor d'água dessa lua congelam e caem como neve sobre sua superfície. E eles descobriram que esse gelo pode não ser apenas poeira sem forma, como se pensava antes. Até um quarto desse gelo pode formar pequenos cristais, escondidos como pedacinhos de chocolate em uma massa de biscoito. Eles fizeram simulações, congelaram água virtual em velocidades absurdas, embaralharam moléculas e até testaram gelo real com raios-x. Alguns tipos de gelo são tão estranhos que têm a mesma densidade da água líquida, ou seja, nem afundam nem flutuam. Tudo isso é importante porque o gelo espacial pode proteger espaçonaves, servir como combustível ou até revelar como os blocos fundamentais da vida chegaram à Terra. Os cientistas ainda não encontraram vida nem sinais de algo que a vida possa ter criado em Encélado, mas tudo indica que, se descobrirmos vida em algum lugar do nosso sistema solar, essa lua será a primeira da fila. Ou talvez a gente ouça alguma notícia empolgante das Voyagers antes disso. Elas ainda estão lá fora nesse exato momento, voando pelo espaço interestelar. E algumas pessoas se preocupam que elas possam ser danificadas quando finalmente atravessarem a nuvem de Oort. Os cientistas ainda não observaram diretamente, mas muitos cometas que nos visitam vêm dessa região do espaço que se estende muito além do cinturão de Kuiper. O astrônomo que propôs sua existência, Jan Hendrik Oort, sugeriu que ela pode conter cerca de 100 bilhões de objetos do tamanho de cometas, cuja massa total pode ser tão grande quanto a da Terra. Parece perigoso para as Voyagers, mas não há motivo para preocupação. Os cientistas dizem que as chances de elas serem danificadas são 100 mil vezes menores do que as suas chances de ganhar o prêmio máximo da loteria. Portanto, as Voyagers continuarão enviando sinais fracos por mais alguns anos, até que sua energia se esgote. Depois disso, elas simplesmente continuarão viajando. Em 2017, um estranho objeto foi visto em nosso sistema solar. Ele tinha a forma de um tubo longo, semelhante a uma panqueca. Nenhum asteroide ou cometa conhecido que tenhamos visto tem essa aparência. Seu exterior também era peculiar, era pelo menos 10 vezes mais reflexivo do que a média das coisas que voam pelo espaço, e alguns dizem que tinha uma superfície semelhante a metal polido. Quando passou pelo Sol e saiu do nosso alcance, acelerou mais rápido do que a nossa gravidade poderia explicar. À primeira vista, parecia que essa coisa tinha um foguete amarrado em suas costas.
Esse visitante incomum recebeu até um nome especial, Oumuamua. O nome vem do havaiano e significa batedor ou visitante de uma terra distante. E devido às suas características, os cientistas logo começaram a se perguntar se essa era finalmente uma visita de criaturas de outro mundo. Antes de se lançarem totalmente nas suposições de ficção científica, os astrônomos reuniram as informações sobre as quais tinham certeza. A começar pelo fato de que Oumuamua deve ter vindo de outro sistema solar. Deve ter havido algum evento infeliz em seu sistema natal que levou à sua ejeção. O que eles não sabiam era se tratava de um cometa ou de um asteroide. Ambos são objetos celestes que orbitam um Sol, mas têm composições e comportamentos distintos. Os cometas são compostos principalmente de gelo, poeira e material rochoso, geralmente chamados de bolas de neve sujas. Quando um cometa se aproxima do Sol, o calor faz com que o gelo se vaporize, liberando partículas de gás e poeira no espaço. Isso cria uma cauda brilhante que pode se estender por milhões de quilômetros. Os cometas geralmente têm órbitas elípticas, muitas vezes levando-os de regiões distantes do sistema solar para mais perto do Sol. Os asteroides, entretanto, são feitos principalmente de rocha e metal. Em nossa vizinhança, eles são remanescentes da formação inicial do sistema solar e são normalmente encontrados no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Ao contrário dos cometas, os asteroides não desenvolvem caudas quando se aproximam do Sol, pois não possuem gelo. Suas órbitas geralmente seguem trajetórias mais circulares em comparação com os cometas. De acordo com todos os relatos, o Oumuamua deveria ser um cometa, pois parece vir de um local diferente no universo. No entanto, ele não apresenta os sinais típicos de atividade cometária. Espere um minuto, eu estou fazendo um comentário sobre cometas? Ah, deixa pra lá. O Oumuamua não tem cauda e não expele gás ao passar. Já eu não sou bem assim. Apesar de se comportar como um cometa, ele se parece mais com um asteroide. Outra grande questão é como os cientistas conseguiram detectar o Oumuamua. Considerando a vastidão do espaço e do tempo na galáxia, isso é notável. As estrelas têm vida útil de milhões ou bilhões de anos, e a formação de um sistema solar leva centenas de milhões de anos. Mesmo os objetos mais rápidos levam dezenas de milhares de anos para viajar de uma estrela para outra. Em contrapartida, os seres humanos só observam os céus com telescópios há cerca de 400 anos, uma pequena fração do tempo cósmico, e foi somente nas últimas décadas, ou mesmo anos, que tivemos a tecnologia para detectar e rastrear objetos escuros e de movimento rápido. Ou rochas como essas são abundantes, ou tivemos uma sorte incrível em nossas detecções, ou ela simplesmente queria ser vista. Outra pergunta que foi feita foi de onde esses objetos poderiam vir. É altamente improvável que Oumuamua tenha vindo de um sistema solar maduro e estável. Isso se deve ao fato de que tais sistemas não ejetam material suficiente para preencher a galáxia. Ocasionalmente, uma rocha aleatória pode ser arremessada para fora, mas raramente pode viajar tão longe. Os sistemas jovens, entretanto, agem de forma diferente. Nesses ambientes caóticos, colisões, fusões e migrações estão acontecendo por toda parte. Muitas rochas minúsculas vagam por aí, candidatas perfeitas para serem ejetadas. O sistema solar que expulsou Oumuamua deve ter tido um planeta semelhante a Júpiter. Seu tamanho maciço e sua gravidade poderiam influenciar outros objetos no sistema, causando possíveis ejeções. Mas nem todos os sistemas solares desenvolvem planetas do tamanho de Júpiter. Muitas vezes, planetas enormes acabam perto de suas estrelas, tornando-se versões mais quentes de Júpiter. Esses planetas, que orbitam confortavelmente um Sol, têm menos probabilidade de ejetar detritos. Os planetas semelhantes a Netuno também podem ter um papel importante. Embora não sejam tão maciços quanto Júpiter, eles tendem a chamar as regiões externas dos sistemas solares de seu lar. Nosso sistema solar tem o cinturão de Kuiper, um reservatório de cometas em seus limites externos. Durante os estágios iniciais de um sistema solar, são comuns as interações entre planetas semelhantes a Netuno e detritos. No entanto, encontrar planetas semelhantes a Netuno em outros sistemas tem sido um desafio. Nossos métodos de detecção de exoplanetas funcionam melhor para objetos maciços próximos de suas estrelas, o que dificulta a detecção de homólogos de Netuno mais distantes. Oumuamua também estava ligado a uma teoria peculiar sobre como a vida surgiu no universo, a panspermia. É uma hipótese que sugere que a vida existe em todo o universo e pode ser distribuída entre os planetas por vários meios, como asteroides, cometas e até mesmo naves espaciais.
Ela diz que a vida deve ter se originado em um local do universo e depois se espalhado para outros corpos celestes. Os adeptos da teoria da panspermia sugeriram que esses objetos interestelares poderiam transportar micróbios minúsculos, os blocos de construção da vida entre sistemas estelares. Se esses objetos impactassem um planeta ou uma lua, eles poderiam transferir esses materiais e semear vida no corpo celeste. Por enquanto, não há evidências que sustentem a ideia de que esse cometa em particular tenha transportado vida entre sistemas estelares. Após anos de pesquisa, o consenso geral foi que o Oumuamua era de fato um cometa. A razão pela qual ele se move de forma estranha é o fato de que ele pode ter hidrogênio congelado em sua superfície, que reage quando tocado pela luz solar. Quanto mais próximo do nosso Sol, mais rápido ele se tornava, liberando esse hidrogênio e também mudando sua trajetória pelo nosso sistema solar. Sua cor também apoia essa teoria. Ela é vermelha, o que pode significar que ele foi atingido por raios cósmicos por um longo período. Quanto mais tempo ele foi atingido por esses raios, mais hidrogênio ele acumulou no processo. Mas como não podem ter certeza absoluta, os astrônomos têm um plano para seguir esse visitante. Uma ideia é enviar uma missão para verificá-lo. Ele já está muito longe de nós, mas talvez ainda não seja tarde demais. Talvez possamos enviar uma sonda com rapidez suficiente para alcançar o cometa. O plano foi batizado de Projeto Lyra e tem como objetivo usar a órbita da Terra e a de Júpiter para lançar uma sonda longe o suficiente para alcançar Oumuamua. Se funcionar, será o dispositivo espacial mais rápido que já enviamos ao universo. Uma possível trajetória da sonda espacial envolve o uso da atração gravitacional do nosso planeta e de Júpiter como um efeito de laço, mas não o Ted Lasso. A sonda sairá do nosso planeta e entrará novamente na órbita da Terra antes de ser enviada para encontrar a atração de Júpiter. Ela será enviada de volta para perto do nosso planeta uma segunda vez, onde será ejetada com força suficiente para atingir o cometa. O Projeto Lyra também tem o objetivo de seguir um segundo visitante distante, chamado Borisov. Esse foi descoberto por um astrônomo amador e agora leva o seu nome. O que é interessante sobre ele é que, ele é impecável. Semelhante à nossa experiência com o Oumuamua, também não vimos nada parecido com o Borisov antes. Estudos da luz proveniente de sua nuvem de poeira e gás mostram que ela é muito limpa em comparação com outros objetos espaciais. Depois que foi notado pela primeira vez em agosto de 2019, os astrônomos estudaram sua trajetória através do nosso sistema solar e concluíram que ele também vinha de outra estrela. Mas Borisov nos deu mais tempo para estudá-lo porque o avistamos mais cedo em sua jornada por nossa vizinhança. Os pesquisadores usaram telescópios avançados para observar a poeira que se desprende de Borisov. Eles descobriram que ele está lançando mais de 181 quilos de poeira a cada segundo. Eles também descobriram que o Borisov tem mais monóxido de carbono do que os cometas do nosso sistema solar normalmente têm. Mas a quantidade não é a mesma em todos os lugares do cometa. Isso nos diz que o objeto espacial provavelmente começou a se formar perto de sua estrela natal antes de se afastar, talvez por causa de planetas maiores em seu sistema. A luz do Borisov é muito mais polarizada do que a luz de outros cometas que já vimos, e sua nuvem é muito suave. Isso nos diz que o Borisov nunca interagiu com outra estrela. Vamos voar para bem longe da Terra para olhar para ela à distância. Ela brilha como uma árvore de Natal. As grandes cidades parecem manchas amarelas à noite. E durante o dia, vemos estruturas estranhas, como uma ilha em forma de palmeira nos Emirados Árabes ou uma faixa escura que atravessa toda a China, a Grande Muralha. Todos esses são vestígios da existência humana. Agora vamos apontar nosso telescópio para outros planetas. Marte? Ele é apenas um deserto vazio e sem fim. Vênus? Apenas rochas e vulcões. Mesmo se olharmos para o espaço distante, todos os planetas são desertos e sem vida. Nenhum único vestígio de uma civilização extraterrestre. Muitas pessoas estão convencidas de que a vida na Terra não é exclusiva. Aqui está a nossa galáxia. Existem bilhões de estrelas semelhantes ao Sol. E aqui está todo o universo observável com bilhões dessas galáxias. Existe um número quase infinito de estrelas, e perto de cada uma delas pode haver mundos habitáveis. Mas pode ser que não tenhamos ainda encontrado vida em outros planetas, pois ela se esconde de nós sob a superfície. Por exemplo, existe Europa, que é um satélite de Júpiter ligeiramente menor que a nossa Lua. A estrutura dela lembra um ovo cozido, e a superfície é uma crosta dura de gelo. Mas se você pegar uma broca grande o suficiente, pode chegar até a gema líquida, um oceano de água. Júpiter e seus satélites ficam bem longe do Sol, então é bastante frio lá,
cerca de 170 graus negativos. Assim, a água líquida instantaneamente se transforma em gelo. Mas Júpiter tem uma forte força gravitacional. Isso causa muito atrito dentro da Lua Europa, e o núcleo dela se aquece. O calor derrete o gelo, e assim temos um oceano aquoso sob sua superfície. A água é a base de toda a vida, portanto, pode haver bactérias simples nesse oceano. E quem sabe, talvez existam outras formas de vida por aí. Por exemplo, peixes com formatos estranhos. Devido à fraca gravidade, os corpos são formados diferentemente. Ou algo como baleias que se alimentam de plâncton. Em 2009, os cientistas encontraram um planeta completamente coberto por um oceano, o GJ 1214. Ele fica a 40 anos-luz da Terra e cerca de 75% da massa dele é água. Ainda assim, as temperaturas neste planeta são tão altas que a água evapora e assume a forma de água superlíquida. Há tanto vapor lá que ele parece tão espesso quanto a própria água. Nenhuma vida poderia existir em tais condições. Mas os cientistas descobriram recentemente pelo menos 24 planetas melhores que a Terra e os chamaram de superhabitáveis. Esses planetas orbitam estrelas distantes em suas zonas habitáveis. Esse é o ponto ideal a uma distância perfeita da estrela. No nosso sistema solar, Vênus, Terra e Marte ficam nessa zona. Um planeta superhabitável deve ser 10% maior que a Terra e ter uma gravidade mais forte, pois dessa forma pode ter uma atmosfera mais densa. Uma temperatura 5 graus mais alta do que a da Terra tornaria o planeta mais úmido. Isso encorajaria uma variedade de organismos vivos lá. Esses planetas podem ser ótimos para a vida, mas é difícil dizer se já existe vida lá. O principal sinalizador que confirmaria a existência de uma civilização avançada poderia ser as ondas de rádio. Imagine um planeta habitável semelhante à Terra. No processo de evolução, seres inteligentes surgiriam lá, como os humanos. Eles seriam muito mais altos por causa da baixa gravidade, e seus olhos seriam adaptados à luz de outra estrela, muito mais brilhante que o Sol. Mais cedo ou mais tarde, essa civilização terá que usar ondas de rádio para se comunicar. Podemos pensar nessas ondas como o som alto dos alto-falantes. Aqui está a Terra. Agora estamos usando ondas de rádio ativamente, e o ruído que vem do nosso planeta é muito sério. Se um planeta vizinho tivesse radiotelescópios, aqueles grandes pratos que captam essas ondas, perceberia que a vida está desabrochando aqui. Existem muitos radiotelescópios na Terra que estão apontados para o espaço distante à espera de um sinal de extraterrestres, mas ainda não captamos nada. Ainda assim, isso não significa que não haja um planeta em algum lugar do universo que emita ondas de rádio. É tudo uma questão de distância. Estamos saltando 200 anos-luz para outra estrela. Suponha que exista um planeta X onde exista vida. A civilização aqui é avançada o suficiente para usar ondas de rádio. Então, eles liberam a primeira onda no espaço. Nossos radiotelescópios não serão capazes de detectá-la até 200 anos depois. Isso também funciona ao contrário. A comunicação de rádio na Terra só existe desde 1895. Nosso sinal de rádio não alcançará o planeta X até 2095. E só então os alienígenas ouvirão nossa voz. Mas esse ruído do rádio não dura muito. A cada ano, nossa tecnologia melhora e o nosso ruído do rádio diminui. Estamos começando a utilizar a comunicação móvel, TV a cabo e fibra ótica. Tudo isso reduz o volume do nosso planeta no espectro do rádio, e logo nos tornaremos simplesmente invisíveis para outros planetas. A mesma coisa está acontecendo do outro lado. Portanto, as ondas de rádio vindas de civilizações são um breve pico na escala cósmica, e não podemos aceitar o silêncio do rádio como prova de que não existe vida extraterrestre. Um telescópio gigante que poderia tirar uma foto direta de um planeta possivelmente habitado mudaria a situação. Ampliamos a foto e lá está ela. Vemos cidades alienígenas com edifícios altos e muitas antenas, mas neste momento não conseguimos olhar tão longe. O que conseguimos é tirar fotos de Marte e seus satélites, mas até mesmo a qualidade delas nos engana. Por exemplo, Sidônia. Uma formação nessa região de Marte parece um rosto humano. Pensávamos que pudesse ter existido uma civilização antiga lá que tivesse feito algum tipo de escultura ou memorial. Teorias mais extravagantes diziam que estes eram os restos mortais de um humano gigante e que existiria o corpo inteiro dele sob as areias de Marte. Mas na verdade, se mostrou ser apenas um morro. Os ventos fortes abriram alguns buracos ali, e quando batia uma sombra nesses buracos, nós os enxergávamos como os olhos humanos e uma boca. Ou um monólito no satélite de Marte, Phobos. Encontramos uma rocha lisa que era quase tão alta quanto a pirâmide de Quéops.
Essa notícia gerou muitas teorias sobre a civilização que a construíra, mas acabou por ser nada mais do que uma rocha. O número infinito de estrelas e mundos ao seu redor quase garante a existência de outras civilizações. Mas então, por que elas não viriam para a Terra, certo? Achamos que a vida em todo o universo se desenvolve em cenários semelhantes. O surgimento de formas de vida simples, seguido pela evolução e crescimento de uma civilização tecnologicamente avançada. Mas, assim como na Terra, cataclismos acontecem lá também, causando extinções em massa. Meteoritos, por exemplo. Talvez houvesse uma civilização lá, pronta para ir para o espaço sideral. Mas um enorme meteorito, como o que varreu os dinossauros da superfície da Terra, fez essa civilização desaparecer, e a vida naquele planeta começou um novo ciclo do zero. Além disso, quanto mais avançada a civilização, maior o risco de sua autodestruição. Os cientistas podem conduzir experimentos em máquinas como o Grande Colisor de Hadrons e acidentalmente criar um buraco negro ali. Ele começaria a engolir tudo ao seu redor e crescer. Em breve, todas as cidades super desenvolvidas dessa civilização e todo o planeta simplesmente desapareceriam. Outra possibilidade para civilizações super avançadas é viajar por buracos de minhoca, que são túneis no espaço-tempo entre os universos. Os alienígenas podem viajar por eles e perder o interesse em voltar. Mas também é possível que a vida na Terra seja única. Isso porque nosso planeta foi formado graças a uma série de coincidências incríveis. A primeira é a localização do nosso sistema solar na galáxia. Na Via Láctea existem constantes fogos de explosões de supernovas. A radiação dessas explosões destrói tudo ao seu redor a grandes distâncias. Nosso sistema solar fica bem no ponto ideal da órbita galáctica, onde estamos protegidos de tais explosões. Outro fator é a Lua. Uma teoria da formação da Lua diz que cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, um meteorito do tamanho de Marte caiu sobre nós. Se o impacto tivesse sido direto, a Terra teria se partido. E se aquele meteorito tivesse apenas arranhado a Terra, os pedaços seriam simplesmente voado para longe. Mas a colisão ocorreu precisamente para que parte do meteorito permanecesse na órbita terrestre e formasse a Lua. Assim, a Lua estabilizou a rotação da Terra e aqueceu nosso núcleo com a gravidade. Só então nosso planeta desenvolveu um campo magnético que nos protege do vento solar. Outros cientistas acreditam que a vida fora da Terra pode ser bioquimicamente diferente. Carbono e água são a base de nossos corpos, mas o carbono pode ser substituído por silício ou fósforo. E a água pode ser substituída por amônia ou metano. Esses átomos poderiam formar moléculas de diferentes formas e talvez se juntar em um organismo vivo. A vida baseada em tais elementos seria diferente de tudo o que se vê na Terra. Há uma chance de que toda a nossa galáxia Via Láctea esteja localizada em um chamado vazio espacial. É uma região onde há relativamente pouca matéria em comparação com outros cantos do universo conhecido, e é muito menos densa do que qualquer outra parte do universo. Em outras palavras, podemos existir em uma bolha de ar em um bolo. Se isso for verdade, significaria que somos ainda mais solitários do que pensávamos. Em nosso universo, todas as galáxias estão constantemente se afastando umas das outras. Para entender o quanto elas se afastam, os cientistas usaram algo chamado constante de Hubble. É como um velocímetro, mas para galáxias. Entretanto, há um mistério cósmico chamado tensão de Hubble, que está desafiando o que sabemos sobre a expansão do universo. Os cientistas costumavam considerar a constante de Hubble um guia confiável, mas nossas observações recentes questionam essa confiabilidade. As velocidades que vemos na vida real não coincidem com as distâncias que calculamos e esperávamos. Não se sabe ao certo por que essas medidas não batem. Os pesquisadores acompanharam os movimentos das supernovas e perceberam que o universo parece se expandir mais rapidamente ao nosso redor do que no geral, como se estivesse ativamente nos evitando especificamente. Depois de considerar isso, eles começaram a supor que todos nós poderíamos viver em um vazio cósmico. Vazios cósmicos são vastos espaços vazios entre as galáxias. Eles fazem com que nosso mundo inteiro pareça uma grande esponja. Vamos voltar ao princípio, apenas uma fração de segundo após o Big Bang. Logo após o início de tudo, o universo era um plasma quente e comprimido. Apresentava apenas variações muito pequenas de densidade chamadas de flutuações quânticas. Após o Big Bang, o universo começou a se expandir. Essas flutuações quânticas cresceram junto com ele, criando regiões de densidade de matéria variável. Por causa disso, o universo não se expandiu uniformemente por toda parte.
Em vez disso, pequenos aglomerados de matéria começaram a se reunir e durante muito tempo criaram estruturas enormes, as galáxias. As galáxias estão dispostas em paredes gigantes e filamentos com enormes lacunas entre elas. E essas lacunas são os vazios, também conhecidos como espaço escuro. Esses vazios não estão realmente vazios. Na verdade, eles contêm mais de 15% da quantidade de matéria encontrada em média em todo o universo. Eles ainda contêm gás, poeira, matéria escura e até mesmo estrelas e galáxias. Entretanto, eles têm menos densidade do que as regiões com galáxias, cerca de 1/10 da densidade média da matéria, e é por isso que consideramos quase vazios. Normalmente, eles têm um diâmetro que varia de cerca de 30 e 300 milhões de anos-luz. Essa é uma distância enorme, mesmo em uma escala espacial. Para efeito de comparação, a maioria dos planetas e nebulosas que encontramos até agora está a uma distância de centenas e raramente milhares de anos-luz de nós. No caso dos vazios, se você estivesse no meio de um deles, pareceria apenas uma escuridão aparentemente eterna. As estrelas mais próximas estariam tão distantes que seriam quase invisíveis para você. Alguns deles são especialmente grandes, são conhecidos como supervazios. O maior conhecido foi criativamente chamado de vazio gigante. Ele é tão grande que é impossível até mesmo para nós imaginarmos. 1,5 bilhão de anos-luz de distância com um diâmetro de 1 a 1,3 bilhões de anos-luz. Sim, é basicamente um vácuo escuro gigante. Mas mesmo esse vácuo gigante não está totalmente vazio. O vazio gigante abriga 17 aglomerados de galáxias separados em sua extensão. Entretanto, ele pode não ser o maior vazio em nosso mundo. Existe uma coisa chamada ponto frio da radiação cósmica de fundo em micro-ondas. É essa área excepcionalmente grande e fria do nosso universo que vimos por meio das micro-ondas. Ela realmente se destacou no mapa do nosso universo com suas temperaturas inesperadamente baixas, e os cientistas passaram muitos anos tentando descobrir o que é essa coisa. Em 2015, os cientistas propuseram que esse lugar poderia ser um supervazio, provavelmente o maior de todos os tempos. Sendo ainda mais originais com essa proposta, eles o chamaram de Grande Vazio. Se for verdade, esse lugar seria um vazio com cerca de 1,8 bilhão de anos-luz de diâmetro, cerca de 1000 vezes maior do que os vazios típicos. Nem todo mundo acha que isso é possível, por isso os cientistas continuam discutindo essa questão. Há outra teoria interessante sobre esse lugar. Um pesquisador sugeriu que ele pode ser um vestígio de nossa colisão com um mundo paralelo. É uma hipótese bastante ousada, mas infelizmente não há como confirmá-la ou negá-la com nossas tecnologias atuais. De qualquer forma, à medida que o universo se expande, esses vazios crescerão e as paredes que conectam os aglomerados de galáxias se esticarão e se quebrarão. Eventualmente, os vazios se fundirão, deixando os aglomerados de galáxias gravitacionalmente ligados como ilhas no vazio em expansão. Em outras palavras, mais cedo ou mais tarde, o grande vazio consumirá tudo em nosso mundo. Portanto, parece que podemos ser uma ocasião rara em um supervazio, um dos 15% da matéria. Isso explicaria o fato de estarmos cercados por relativamente poucas galáxias. Essa descoberta, se verdadeira, desafia o modelo padrão de cosmologia que criamos com a ajuda de Albert Einstein. Isso significa que a gravidade em geral se comporta de forma diferente do que esperávamos. De acordo com o modelo padrão, uma subdensidade tão significativa não deveria existir. Por esse motivo, os cientistas terão que explorar e considerar essa ideia minuciosamente. Ela pode desafiar nossa compreensão básica da física. Os cientistas chamaram esse fenômeno de vazio KBC. A descoberta desse vazio pode conter pistas para explicar o paradoxo de Fermi. Talvez nessa parte específica do universo onde estamos, a chance de desenvolvimento de vida inteligente em qualquer lugar próximo seja muito baixa. Talvez todos os seres sencientes estejam em algum lugar além do nosso supervazio. Mas isso não significa que devemos perder a esperança ou que a vida em qualquer lugar próximo seja impossível. De fato, a vida no universo pode ser muito mais comum do que pensávamos anteriormente. Sabemos que os planetas internos, como Mercúrio e Vênus, são inóspitos devido a condições extremas. No entanto, Vênus parece interessante porque, apesar de ser um planeta extremamente tóxico, os cientistas acreditam que ele era muito parecido com a Terra no passado. Ele pode até ter abrigado vida. Infelizmente, ele estava muito próximo do Sol, e todas as condições agradáveis evaporaram com o tempo. Mas existe a possibilidade de vida microbiana sobreviver em suas nuvens de alta altitude. Marte, um deserto frio, também pode ter sido um lugar mais amigável no passado, com rios e lagos. Embora agora não tenha uma atmosfera protetora, pode ter existido vida lá antigamente.
Nesse caso, ela deixaria possíveis fósseis, e micróbios subterrâneos ainda poderiam sobreviver. Descobrimos alguns sinais deles, mas ainda estamos discutindo se esse material era realmente orgânico ou não. Os gigantes gasosos como Júpiter e Saturno e os gigantes de gelo não são ideais para a vida, mas suas luas oferecem esperança. Europa tem um oceano sob sua superfície gelada, o que a torna um potencial ponto quente. Encelados libera água no espaço, carregando moléculas complexas que sugerem possibilidades interessantes. E Titã é especialmente singular, pois tem corpos líquidos em sua superfície, rios e lagos de hidrocarbonetos. Embora suas temperaturas gélidas não sejam ideais para a vida, os cientistas ponderam se poderia abrigar vida com um tipo diferente de química. No entanto, levaremos décadas para verificar todos esses corpos celestes e estudá-los adequadamente. Não enviamos nada tão longe desde a época de Voyager 2, mas se tivermos sorte, poderemos explorar nosso sistema solar durante o século XXI. De qualquer forma, há muito potencial para a vida mesmo apenas em nosso sistema solar, sem mencionar todos os planetas e galáxias que encontramos nas proximidades. Nossas estimativas sugerem que o universo observável, aquele que podemos ver, pode abrigar cerca de 5,3 bilhões de mundos habitáveis. Um dos candidatos mais prováveis até o momento é o Kepler 186f. Trata-se de um possível planeta semelhante à Terra, apenas 10% maior do que a Terra. Esse planeta orbita uma estrela anã vermelha, que é uma estrela um pouco mais fraca, mais fria, mas com vida mais longa do que o nosso Sol. E ele está a apenas 490 anos-luz de distância, o que pode parecer muito, mas lembre-se das distâncias que discutimos com os supervazios. Portanto, mesmo que realmente estejamos em um supervazio, ainda temos sorte de ter muitas galáxias e planetas ao nosso redor. E se um dia encontrarmos uma maneira de viajar pelo universo, sair do vazio KBC provavelmente não será um problema. Há provavelmente 36 outras civilizações na Via Láctea e mais de 170 bilhões de galáxias no universo observável. As condições para a vida estão em todo o espaço. Então, cadê todo mundo? O físico nuclear Enrico Fermi fez exatamente essa mesma pergunta durante uma pausa para o almoço com seus colegas em 1950, o que levou a um dos paradoxos mais perturbadores do universo. Embora haja uma grande probabilidade de existirem civilizações extraterrestres, ainda não encontramos nenhuma evidência clara delas. Uma possível explicação vem da hipótese do zoológico. Ela sugere que sociedades extraterrestres avançadas existem e sabem exatamente quem somos e onde estamos, mas optam intencionalmente por permanecer ocultas. Elas estão apenas observando os comportamentos peculiares dos seres humanos, como se estivéssemos em algum tipo de parque cósmico de vida selvagem, mas suas intenções podem ser muito mais sombrias. Se você é fã de Jornada nas Estrelas, provavelmente se lembra da principal regra para os membros da Federação. Os oficiais da Frota Estelar não devem entrar em contato com espécies que não sejam avançadas, para não atrapalhar o desenvolvimento delas, mesmo que isso signifique arriscar a própria vida. Embora seja ficção, essa regra capta perfeitamente o que é a hipótese do zoológico. Seres de outros cantos do universo veem nosso planeta como um zoológico cósmico de via de mão única. Eles podem nos observar escovando os dentes pela manhã ou passeando com o cachorro, mas não podemos vê-los nem de longe. Nessa teoria, as formas de vida não terrestres deliberadamente mantêm distância de nós, aderindo a um acordo de política de não interferência na vasta vizinhança cósmica. É como se todos esses seres superinteligentes tivessem concordado que precisávamos ter a liberdade de moldar nosso próprio futuro e destino, seguindo nosso próprio caminho de desenvolvimento sem contaminação externa. A ideia é que essas civilizações superavançadas poderiam estar 500 milhões de anos à nossa frente, o que explicaria o fato de não termos visto nenhum sinal delas. E talvez seja melhor assim, já que os seres humanos poderiam acabar sendo destruídos ou até mesmo assimilados por esse novo poder cósmico, no estilo Independence Day. Por mais que coisas como ir a um museu de arte possam ser interessantes para nós, os extraterrestres provavelmente não ficariam muito entusiasmados ao nos ver olhando para a pintura da Mona Lisa por horas.
As culturas interplanetárias talvez gostem mais de comprar ingressos para observar discretamente como estamos desenvolvendo novas tecnologias, como satélites ultramodernos. De acordo com a teoria do zoológico, eles não podem se aproximar de nós até que atinjamos determinado nível de desenvolvimento. Portanto, aprimorar nossa tecnologia e sabedoria pode ser a única maneira de mostrar a eles que somos maduros o suficiente. Há algumas razões pelas quais é difícil acreditar na hipótese do zoológico. Assim, tudo bem, os extraterrestres talvez não nos visitem ou não entrem em contato conosco porque não somos tão avançados, mas é difícil explicar por que eles continuam ignorando todas as nossas tentativas de comunicação. Mesmo que os observadores de zoológicos se esforcem ao máximo para não interferir na vida e no comportamento dos animais, aposto que eles não poderiam simplesmente ignorar um urso falando inglês alto e claro sobre seu desejo de se comunicar. Então, é basicamente por isso que os humanos continuam tentando provocar alguma reação dos habitantes de outros planetas usando sinais de rádio. Em 2017, em um vale a 13 quilômetros a sudeste da cidade norueguesa de Tromsø, uma antena de radar transmitiu uma música eletrônica, especialmente composta para possíveis ouvintes intergalácticos. O público-alvo estava em GJ273, também conhecido como Estrela de Luyten. Trata-se de uma anã vermelha de pouca massa localizada a 12 anos-luz de nosso sistema solar. Como as ondas de rádio viajam na velocidade da luz, teremos que esperar mais de 2 décadas antes de procurar uma resposta. Mas o principal problema das ondas de rádio é que não sabemos onde procurar, e as civilizações podem estar até 17 mil anos-luz de distância. Além disso, não sabemos qual frequência de rádios extraterrestres usam para conversar. Aqui na Terra, usamos o espectro de rádio para enviar sinais para o universo, presumindo que o que funciona para nós pode ser um método comum para outras civilizações. Mas, na verdade, essa poderia ser considerada uma técnica um tanto antiquada para outros seres. É por isso que os projetos atuais estão procurando por tecnoassinaturas, que são sinais de atividade tecnológica de extraterrestres, como luzes de cidades, painéis solares, megaestruturas ou satélites artificiais. Outra pista em potencial é estudar as atmosferas de planetas que orbitam estrelas próximas, pois uma civilização avançada pode estar alterando sua atmosfera com gases diferentes, tornando-a detectável. Apesar de décadas de observações, ainda não há provas definitivas de que civilizações extraterrestres avançadas estejam por aí, mas isso não significa que elas não existam. Mesmo expandindo os campos de pesquisa, estamos falando de chances muito menores do que acertar o prêmio principal, com aproximadamente uma chance em 3 bilhões de encontrar uma civilização avançada a uma determinada distância da Terra. Talvez as criaturas espaciais estejam respondendo às nossas tentativas de comunicação, mas de uma forma que não conseguimos entender. O universo existe há mais de 13 bilhões de anos, enquanto os seres humanos apareceram há apenas 200 mil anos. Isso representa cerca de 0,01% da idade do universo. É como se ainda estivéssemos aprendendo a falar, enquanto outros seres superinteligentes podem estar nos enviando mensagens que se perdem na tradução. Continuamos esperando que um OVNI gigante aterrisse na Terra e que ETs verdes com olhos enormes saiam dele. Mas nos esquecemos de que nossos vizinhos intergalácticos podem estar mais interessados em construir nanotecnologias para nos vigiar. Eles também podem estar tentando se comunicar por meio de neutrinos, que são partículas subatômicas com uma massa extremamente pequena que poderiam passar sem esforço pelo nosso planeta, sem serem detectadas pelos nossos dispositivos tecnológicos atuais. A hipótese do zoológico tem outro problema. É muito difícil acreditar que, com todas essas civilizações supostamente espalhadas pelo universo, todas elas decidiriam não entrar em contato com os seres humanos. Para que isso acontecesse, teria de haver um grande senso de estrutura, com uma inteligência superior trabalhando como o chefe do universo, dando-lhes ordens diretas e regras claras para nos manter isolados. Mas estamos falando de bilhões de possibilidades de vida, certo? Mais civilizações significam que há mais chances de violação dessa regra de não contato. Portanto, muito provavelmente, pelo menos um planeta independente estaria tão desesperado para encontrar vida no universo quanto nós. Alguns cientistas também acreditam firmemente que, se essa vida avançada tivesse colonizado substancialmente a Terra e muitos outros planetas, nós já a conheceríamos.
A hipótese do zoológico tem duas outras variações que são ainda mais assustadoras. Na hipótese do laboratório, ninguém entra em contato conosco porque a humanidade está realmente sendo submetida a experimentos e a Terra é essencialmente um laboratório científico gigante. Criaturas de outro mundo poderiam estar analisando as respostas humanas a vários desafios de sobrevivência, como tsunamis ou terremotos de grandes proporções. Nesse caso, o acordo de não contato entre todos os outros grupos espaciais faria um pouco mais de sentido. Pois é, em nome da pesquisa científica para o bem maior. Pelo menos para eles. A hipótese do planetário, proposta em 2001, sugere que estamos vivendo em um universo artificial, em algum tipo de realidade virtual projetada para nos dar a ilusão de que o universo está vazio, quando não está. Mas não daria para testar essa hipótese. Além das teorias do zoológico, do laboratório e do planetário, há outra resposta possível para o paradoxo de Fermi. Ninguém entra em contato conosco porque os seres humanos estão completamente sozinhos no universo. Isso é conhecido como a hipótese da Terra rara, e enfatiza como a Terra ocupa uma posição incrivelmente única. Nenhum outro planeta poderia trazer vida ao universo que pudesse ser mais do que apenas bactérias. Podemos nos considerar muito sortudos, pois mesmo uma pequena mudança em qualquer parâmetro orbital da Terra, como a distância da Terra ao Sol ou a taxa de rotação, poderia tornar as condições extremas demais para as pessoas ou para a vida em geral. Mas, novamente, é difícil pensar que estamos sozinhos nesse vasto universo. Portanto, voltamos ao paradoxo. Cadê todo mundo, gente? A Voyager 1 está viajando pelo espaço interestelar há mais de 45 anos e já tem uma longa barba grisalha. Só que não. De repente, ela começou a enviar sinais estranhos para a Terra. Ainda mais bizarro é que não há sinais de que a sonda tenha quebrado ou algo assim. Cientistas da NASA estão tentando desesperadamente encontrar o motivo. Então, o que aconteceu exatamente? Primeiramente, deixe-me falar um pouco mais sobre a Voyager 1 e sua longa jornada. Essa é uma sonda espacial norte-americana. A NASA a enviou para o espaço em 5 de setembro de 1977. O objetivo da Voyager era explorar os planetas externos do nosso sistema solar, ou seja, Júpiter e Saturno. Inicialmente, os cientistas assumiram que a missão levaria cerca de 5 anos. Que piada! A sonda superou todas as expectativas. Não só cumpriu sua missão, mas ainda está funcionando por muito mais tempo do que o esperado. A Voyager 1 viaja pelo espaço há mais de 45 anos. É difícil subestimar o que a Voyager 1 fez pela ciência. Em primeiro lugar, enviou com sucesso muitas fotos de Júpiter e Saturno para a Terra. Por sinal, você pode até conferir essas fotos, todas elas estão publicadas no site da NASA. Graças à Voyager, também descobrimos várias luas novas de Júpiter e um sistema anteriormente desconhecido de seus anéis. Aprendemos que a famosa mancha vermelha de Júpiter é na verdade uma tempestade gigantesca e super rápida. E após deixar a órbita de Netuno para trás, a sonda também enviou muitos dados importantes sobre plasma interestelar. E então, a Voyager 1 provou com sucesso aos cientistas o quão útil ela era. Depois disso, se dirigiu alegremente para o seu próximo objetivo, o Cinturão de Kuiper e a Heliosfera. O Cinturão de Kuiper é um anel de corpos gelados que se estende de Netuno até uma distância de aproximadamente 50 unidades astronômicas do Sol. É meio parecido com um cinturão de asteroides, mas cerca de 20 vezes mais largo e 100 vezes mais pesado. E a heliosfera é uma área ao redor do Sol onde a pressão do vento solar é equilibrada com a pressão do gás interestelar. Sim, eu sei, parece uma coisa científica difícil. Apenas tenha em mente que esses dados realmente nos ajudam a entender o universo como um todo. Então, essa é a última tarefa da Voyager, nos contar mais sobre o espaço interestelar. A sonda já nos enviou mais de 60 imagens para um mosaico do Sistema Solar a uma distância de mais de 6,4 bilhões de quilômetros da Terra. Os cientistas usaram essas imagens para montar uma única imagem colorida. A foto foi chamada de Pale Blue Dot, e você provavelmente já adivinhou o que é esse ponto, ou dot. Sim, é assim que nossa Terra se parece através dos olhos da Voyager. Essa foto mostra claramente o quão pequenos realmente somos. Mas a Voyager também tem outra missão ainda mais importante: contar a outras civilizações sobre nós, humanos. Você deve ter ouvido falar sobre a famosa Voyager Golden Records, ou discos de ouro da Voyager. Foram criados muitos arquivos de áudio e vídeo e adicionados a esses registros. E
Existem algumas seções. A primeira contém olá em 55 idiomas, incluindo antigos e extintos. Quase 80% das gravações são peças musicais diferentes. Música clássica, como Bach, Beethoven, Mozart e Stravinsky. Música folclórica de diferentes países e eras. E um pouco de blues, como músicas famosas de Louis Armstrong e Chuck Berry. Os 20% restantes das gravações contêm diferentes vozes humanas, sons da natureza e animais, assim como 116 imagens codificadas como sinais de áudio. Há também gravações de discursos de Kurt Waldheim, ex-secretário da ONU, e Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos, com mensagens amigáveis. Além das gravações, os cientistas também incluíram uma agulha para tocá-las. Não se preocupe, eles também deixaram um desenho simples que mostrava como usar todas essas coisas e como traduzir os sons em imagens. Eles adicionaram as coordenadas da Terra, que criaram usando um mapa pulsar. Ele mostra a posição do Sol na Via Láctea. As gravações foram colocadas em uma caixa de alumínio coberta com ouro para protegê-las contra a radiação e a poeira cósmica. Carregando essas gravações, a Voyager 1 partiu em sua longa jornada e já percorreu uma bela distância, eu diria. No momento, ela está a 154 unidades astronômicas de distância de nós. Isso é cerca de 23,3 bilhões de quilômetros. Isso a torna o objeto feito pelo homem mais distante. Inicialmente, esse título pertencia à missão Pioneer 10, mas a Voyager a ultrapassou em 1998. Que pechincha para a NASA! Já passou e muito da sua data de validade. A Voyager 1 é realmente tão incrível que até ultrapassou sua irmã gêmea, a Voyager 2, que por sinal havia sido enviada para o espaço 2 semanas antes. A Voyager 1 se move a uma velocidade de 17 km por segundo. Isso é 56 mil km por hora. Mesmo o carro esportivo mais rápido do mundo viaja a uma velocidade de apenas 490 km por hora. Então, é difícil imaginar a velocidade da Voyager. De qualquer forma, no momento, a sonda está indo para as fronteiras da nuvem de Oort. Esse é o nome de uma camada hipotética de objetos gelados ao redor do Sistema Solar. Os astrônomos ainda não confirmaram sua existência, mas têm quase certeza de que está lá. Afinal, até mesmo os buracos negros eram apenas uma teoria até pouco tempo atrás. Infelizmente, a Voyager 1 não retornará ao Sistema Solar. Ela manterá contato com a Terra pelo menos até 2025, mas eventualmente perderemos a conexão com ela para sempre. Em 300 anos, chegará às fronteiras da nuvem de Oort. E em 30 mil anos, não estarei por perto então, finalmente deixará o Sistema Solar. E se nada acontecer com ela ao longo do caminho, em mais 10 mil anos, a sonda se aproximará da estrela anã vermelha Gliese 445 na constelação da Girafa. No futuro, ela provavelmente continuará vagando pela Via Láctea. E agora, vamos finalmente discutir a parte dos sinais misteriosos. Então, o que aconteceu? Bom, uma coisa bastante incomum. O Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, que monitora e controla ambas as Voyagers, relatou esse problema em maio de 2022. Nossa nave espacial veterana de repente começou a enviar dados estranhos para a Terra. Toda a situação intriga até mesmo engenheiros da NASA. Aposto que você está pensando, vamos lá, ela provavelmente acabou de quebrar ou algo assim. Mas a verdade é que a Voyager 1 está completamente bem. Ela funciona como de costume, recebe e executa comandos da Terra e coleta e envia dados científicos. Mas as leituras do AACS, sigla do inglês para Subsistema de Controle de Atitude e Articulação, não mostram mais o que realmente está acontecendo com a Voyager. Esse sistema suporta a orientação da sonda no espaço e ajuda a manter contato com a Terra. Então, basicamente, os sinais significam que a orientação da sonda no espaço está confusa. Mas os cientistas afirmam que esse não é o caso. Eles sabem que a ponte do sinal da antena permanece na mesma posição em relação à Terra, como planejado. O problema não desencadeou nenhum dos sistemas integrados de proteção contra falhas. A sonda nem entrou no modo de segurança. Então, o que está acontecendo? Suzanne Dodd, chefe do projeto, diz que o problema não é realmente tão inesperado. Afinal, a Voyager 1 já tem 45 anos. A especialista admite que o que está acontecendo com a sonda continua sendo um mistério para eles. Não se sabe exatamente de onde vêm os dados incorretos, e não está claro como isso afetará a operação da Voyager. Ela acrescenta, no entanto, que não é tão surpreendente, considerando que a sonda está no espaço interestelar. Há um nível muito alto de radiação lá. Nenhuma nave espacial chegou a esse ponto antes. Cientistas da NASA dizem que continuarão monitorando de perto os dados provenientes da Voyager 1 até descobrirem o problema.
Se o encontrarem, a equipe de gerenciamento tentará consertá-lo. Caso contrário, a equipe terá que se adaptar às novas condições. No entanto, pode não ser suficiente apenas entender o problema. Leva até 20 horas e 33 minutos para receber o sinal da Voyager, e leva a mesma quantidade de tempo para responder a ele. Bem, pelo menos a segunda nave espacial, a Voyager 2, está completamente bem. Mesmo que também esteja atualmente no espaço interestelar, a uma distância de 19,3 bilhões de quilômetros da Terra. De qualquer forma, só podemos esperar por notícias e desejar que o problema seja resolvido. Na verdade, eu me pergunto quanto tempo a Voyager 1 pode durar. Será capaz de voar para as fronteiras da nuvem de Oort em 300 anos? O que você acha? Eu gostaria de saber sua opinião nos comentários. Centenas de milhões de rochas orbitam o Sol no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, mas apenas algumas delas chegam relativamente perto da Terra. A NASA classifica os asteroides que orbitam a menos de 48 milhões de quilômetros do nosso planeta como objetos próximos à Terra ou NEOs. E dentro desse grupo, há objetos particularmente preocupantes. Esses são tão grandes e orbitam tão perto do nosso planeta natal que podem se tornar uma ameaça real para o mundo caso ocorra uma colisão direta. No momento, a NASA está observando de perto um asteroide chamado Bennu. Trata-se de um objeto espacial bastante grande, com 490 quilômetros de diâmetro, que pode se chocar com o nosso planeta daqui a 159 anos. De acordo com especialistas, o asteroide, que foi avistado pela primeira vez em 1999, tem grande probabilidade de entrar na órbita do nosso planeta. Se isso acontecer, ele pode colidir com a Terra até o dia 24 de setembro de 2182. Acredita-se que o asteroide Bennu seja mais alto que o Empire State Building. Se ele atingir nosso planeta, a colisão liberará 1.200 megatons de energia. Essa é uma quantidade enorme de energia que nada construído na Terra poderia produzir. Cientistas da NASA acreditam que durante o sobrevoo no século 22, há uma pequena chance de que o asteroide passa por fenda de ressonância gravitacional. Essa é uma região do espaço que pode colocar o viajante espacial em um determinado caminho, o que poderia resultar na colisão do asteroide com a Terra. O Bennu passa pelo nosso planeta a cada 6 anos. Ele já teve 3 encontros próximos com a Terra, em 1999, 2005 e 2011. Hoje em dia, os cientistas estimam que a chance de o asteroide atingir nosso planeta em 2182 é de 1 em 2.700. Isso é mais de 5 vezes a chance de uma pessoa ser atingida por um raio. Mas, embora as chances de o Bennu colidir com a Terra sejam bastante baixas no momento, a rocha espacial ainda foi classificada como um asteroide potencialmente perigoso. Tudo porque ela pode se aproximar da Terra em até 7,5 milhões de quilômetros. Essa é a razão pela qual ele também é classificado como um objeto próximo à Terra. Bennu é um asteroide rico em carbono que se formou nos primeiros 10 milhões de anos da história do Sistema Solar. E isso é cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Não é de se admirar que esse corpo espacial contenha pistas preciosas sobre a origem e o desenvolvimento dos planetas rochosos do nosso Sistema Solar, que são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Melhor ainda, ele pode conter moléculas orgânicas semelhantes àquelas que são cruciais para a evolução da vida. Em 2020, a OSIRIS-REx da NASA conseguiu tocar brevemente a superfície do asteroide. Ela coletou algumas amostras e, em seguida, foi propelida da rocha espacial. Para a NASA, essa foi a primeira missão desse tipo. Mas provavelmente não será uma surpresa o fato de o Bennu não ser o único asteroide com o qual devemos nos preocupar. O asteroide 99942 Apophis é outro corpo espacial com o qual devemos ficar atentos. É um objeto próximo à Terra com cerca de 335 metros de diâmetro. Ele foi descoberto em 2004 e, a princípio, foi identificado como um dos asteroides mais perigosos já detectados. O Apophis ganhou notoriedade muito rapidamente. Acreditava-se que ele representava uma séria ameaça à Terra. Os especialistas previram que ele chegaria desconfortavelmente perto do nosso planeta em 2029. Felizmente, após um exame mais cuidadoso do Apophis e da sua órbita, os astrônomos concluíram que não havia risco de o asteroide colidir com o nosso planeta por pelo menos um século. O risco de um impacto em 2029 foi completamente descartado, assim como o possível impacto que poderia ser causado pela aproximação do asteroide em 2036. É interessante notar que até março de 2021 ainda havia uma pequena chance de uma colisão em 2068, mas então o Apophis passou pela Terra e os astrônomos aproveitaram a oportunidade para usar radares potentes para estimar a órbita do asteroide ao redor do Sol com mais precisão.
Isso permitiu que descartassem qualquer risco de impacto pelo menos nos próximos 100 anos. Agora, a razão pela qual essas descobertas nos deixam tão preocupados é que mesmo um asteroide relativamente pequeno, do tamanho de uma casa, pode causar estragos ao colidir com o nosso planeta. E se um asteroide tiver mais de 1 quilômetro de diâmetro, os astrônomos o chamam de destruidor de planetas. A energia de impacto liberada por tal asteroide após atingir a Terra pode ser devastadora. É por isso que é crucial saber onde esses asteroides estão e em que direção estão se movendo. O problema é que nossa capacidade de proteger o planeta de impactos de asteroides ainda não é de primeira linha. Se uma catástrofe desse tipo estivesse prestes a ocorrer, precisaríamos de muito tempo para nos preparar, pois uma colisão de asteroide não é brincadeira. Provavelmente o local mais conhecido de impacto de asteroides é a cratera de Chicxulub. Ela é a evidência da terrível colisão que levou à extinção dos dinossauros. Estranhamente, essa cratera não é muito visível, mas algumas outras são. Por exemplo, a cratera de Barringer, no Arizona, também chamada de Cratera do Meteoro. Ela parece bastante assustadora quando se para pensar na colisão que levou ao seu surgimento. De qualquer forma, agora sabemos que as rochas espaciais atingem não apenas a Terra, mas também a Lua, Mercúrio e Marte. Nenhum planeta rochoso do Sistema Solar está a salvo de impactos de asteroides. É por isso que temos todo um empreendimento científico cujo objetivo é encontrar e catalogar a população de asteroides do Sistema Solar. Pode parecer um pouco assustador, mas há cerca de 25 mil asteroides com mais de 140 metros de diâmetro perto da órbita do nosso planeta. Uma rocha espacial dessa proporção é grande o suficiente para varrer uma cidade inteira da face da Terra. Até o momento, menos de 50% desses asteroides foram detectados e rastreados. Há também uma estimativa de 230 mil objetos iguais ou maiores que 49 metros de tamanho. Esses são capazes de destruir uma área urbana concentrada, e ainda assim, menos de 8% deles foram detectados. Há também dezenas de milhões de objetos menores próximos à Terra. Eles têm mais de 10 metros de diâmetro e podem causar danos importantes à superfície. Menos de 1% desses pequenos corpos espaciais foram descobertos até o momento. O fato é que o sistema solar interno é extremamente desafiador para a busca de asteroides. A cada noite, há apenas 2 janelas de 10 minutos em que os astrônomos podem observar a região. Tudo isso porque o brilho do Sol cria uma luz de fundo muito intensa. Além disso, a atmosfera do nosso planeta também distorce e embaça as observações. A detecção de asteroides nessas condições está além da capacidade da maioria dos telescópios. É necessário um instrumento realmente exclusivo para cumprir tal tarefa. E a ferramenta escolhida é a Câmera de Energia Escura, ou DEC, do Observatório Interamericano de Cerro Tololo, no Chile. Esse dispositivo não foi projetado para caçar asteroides. Os pesquisadores o construíram para procurar outro alvo esquivo, a energia escura, a força misteriosa que impulsiona a expansão do universo. O DEC deve observar centenas de milhões de galáxias e por isso é amplo e profundo. Dessa forma, pode observar as profundezas do universo e capturar um amplo campo de visão, o que o ajuda a registrar os movimentos das galáxias e as condições no início da era do universo. Mas isso também significa que o DEC é perfeitamente adequado para detectar asteroides próximos ao Sol. Asteroides internos são raros e imagens profundas são necessárias porque esses asteroides são fracos. Os cientistas precisam ser capazes de combater tanto o céu brilhante do crepúsculo próximo à nossa estrela, quanto o efeito de distorção da atmosfera da Terra, e o DEC pode ajudá-los a atingir seu objetivo. A Câmera de Energia Escura foi construída para realizar a pesquisa de energia escura, que foi concluída em 2019. Agora, os astrônomos podem direcionar o poder da câmera para outras tarefas. Eles afirmam que o levantamento do DEC é uma das pesquisas mais sensíveis já realizadas para objetos próximos à órbita de Vênus e dentro da órbita do nosso planeta. Isso nos dá uma grande chance de descobrir que tipos de objetos estão à espreita no sistema solar interior. Viver em nosso belo planeta pode parecer seguro, mas só até você começar a pensar em todos os perigos que estão à espreita logo ali na esquina ou na vasta escuridão do cosmos. Vamos ver o que pode levar ao fim da Terra. Cada nova ameaça em potencial se torna mais e mais aterrorizante. Considere-se avisado. Antes de mais nada, vamos falar sobre o hipercano. Esse desastre natural pode se tornar realmente extremo. Trata-se de um furacão teórico de potência insuperável.
Ele ocorreria se o oceano ficasse superaquecido como resultado da mudança climática, ou uma erupção vulcânica maciça poderia desencadeá-lo. De qualquer forma, essas condições criariam um furacão que, diferentemente de um comum, se estenderia muito além da estratosfera inferior. A velocidade dessa tempestade chegaria a 800 km por hora. A pressão dentro do hipercano seria tão baixa que não permitiria que ele se desgastasse tão rapidamente quanto outros furacões, e poderia durar semanas a fio. Mas o pior de tudo, provavelmente danificaria ou até destruiria parte da camada de ozônio da Terra, e o buraco poderia ter o tamanho de todo o continente norte-americano. Depois temos os tornados superdestrutivos. Um tornado é uma coluna de ar que gira violentamente. Normalmente se estende de uma tempestade e está em contato com o solo. Dentro de uma nuvem de tempestade, o ar quente e úmido sobe e o ar frio desce com a chuva ou o granizo. Essas condições podem levar ao aparecimento de correntes de ar giratórias dentro da nuvem. É interessante notar que essas correntes começam na horizontal, mas em um determinado momento podem se tornar verticais e cair da nuvem, transformando-se em um tornado. Alguns deles são redemoinhos estreitos em forma de corda, mas outros viram funis largos. Os tornados são classificados com a ajuda da escala Fujita aprimorada. Um fraco normalmente dura alguns minutos e não se move a mais de 160 km por hora. O próximo nível é o forte. Os redemoinhos podem durar cerca de 20 minutos e têm ventos de até 320 km por hora. E também podemos ter tornados violentos, com duração de mais de 1 hora e velocidade de deslocamento que varia entre 320 e 480 km por hora. Em média, ocorrem cerca de 1.000 tornados nos Estados Unidos todos os anos. Há até mesmo uma região que recebeu o nome de Corredor dos Tornados, uma área de 10 estados no meio oeste. Mas eles podem ocorrer em qualquer estado. Um dos mais destrutivos foi o Tri-State nos Estados Unidos, o mais duradouro do mundo, que percorreu mais de 350 quilômetros, passando pelo Missouri, Illinois e Indiana. Ao mesmo tempo, a trajetória média de um tornado não costuma ser maior do que 8 quilômetros. Mas e se um dia um muito maior e muito mais poderoso do que qualquer outro que já vimos antes atravessasse países e continentes? Ele deixaria para trás destruição e devastação totais. E o que dizer de uma supercélula? Esse é o tipo menos comum de tempestade, mas é o mais perigoso. É provável que cause condições climáticas severas, ventos prejudiciais, granizo muito grande e até mesmo tornados violentos. O que torna as supercélulas únicas é uma corrente ascendente rotativa profunda e persistente chamada mesociclone. Elas podem durar horas e causar grandes estragos. O impacto de um asteroide também conseguiria acabar com todas as formas de vida na Terra. Se um errante espacial fosse grande o suficiente, poderia causar uma devastação generalizada, como aconteceu com o de 13 km de largura há 66 milhões de anos. É possível que ele tenha destruído 3/4 das espécies vegetais e animais do planeta, inclusive os dinossauros. Dependendo do tamanho do asteroide e da velocidade de sua aproximação, o impacto seria capaz de causar incêndios em massa, tsunamis e o efeito inverno eterno. Isso ocorre quando os detritos ejetados na atmosfera bloqueiam a luz solar e perturbam o clima global. Felizmente, provavelmente perceberíamos muito antes da colisão um corpo espacial tão grande se aproximando com a ajuda de nossos equipamentos, e teríamos tempo suficiente para nos livrarmos dessa ameaça. Poderia ser o nosso próprio Sol que levaria o nosso mundo ao fim. Nossa estrela é uma bola gigantesca de gás derretido que muda constantemente. De vez em quando expele explosões de energia, erupções solares. Elas geralmente andam de mãos dadas com algo chamado ejeções de massa coronal, que são bolhas gigantes de gás ionizado capazes de acelerar a velocidades incríveis. As erupções vulcânicas mais poderosas são insignificantes em comparação com as solares, que liberam 10 milhões de vezes mais energia. Em poucos minutos, uma explosão solar pode soltar bilhões de toneladas de partículas carregadas. Esse tipo também é incrivelmente quente, com temperaturas que atingem vários milhões de graus. Os astrônomos acreditam que essas explosões de radiação solar ocorrem quando o campo magnético do Sol é distorcido em algumas regiões. Em um momento, toda a energia reprimida é liberada. A estrela emite luz e partículas, principalmente elétrons e prótons. A maioria das explosões solares dura minutos, mas algumas continuam por horas. Os cientistas classificam as erupções solares de acordo com a intensidade do brilho em raios X. É pouco provável que você perceba as menores se não tiver um equipamento especial. As médias causam apagões de rádio fugazes nos polos, mas nada muito grave.
É com as de classe X que as pessoas devem se preocupar. Elas provocam as tempestades solares mais fortes e duradouras. Agora, se você tivesse visão de raios gama, seria capaz de ver flashes imensamente brilhantes. Eles ocorrem todos os dias, ofuscam tudo ao seu redor e depois desaparecem novamente. Esses flashes são explosões de raios gama. Um deles poderia acabar com a atmosfera da Terra. O flash que poderia arruinar nosso planeta provavelmente nasceria em uma galáxia distante durante a fusão de duas estrelas em colapso. Ele seria imensamente poderoso e super brilhante. Ainda a 1000 anos-luz de distância da Terra, já brilharia tanto quanto o Sol. A atmosfera do nosso planeta tentaria nos proteger, mas seu escudo natural não duraria muito. A radiação seria tão poderosa que literalmente cozinharia a atmosfera e criaria óxidos de nitrogênio que destruiriam a camada de ozônio. Sem ela, os raios ultravioleta provenientes do Sol atingiriam a superfície da Terra com força total e acabariam com os minúsculos plânctons no oceano. Mas esses plânctons produzem de 50% a 70% de todo o oxigênio do mundo. Portanto, com seu desaparecimento, haveria uma grave falta desse elemento, o que levaria ao desaparecimento da vida no planeta. No final, o calor e a luz ultravioleta provenientes do Sol transformariam a Terra em um enorme pedaço de rocha. E se nos deparássemos com um buraco negro errante? Talvez você saiba que um buraco negro é uma região no espaço onde a gravidade é tão poderosa que nem mesmo a luz consegue escapar de suas garras. Felizmente, o mais próximo de nós está a 1500 anos-luz de distância. Parece que não temos nada com que nos preocupar, até aprendermos sobre os buracos negros errantes. Agora as coisas ficam definitivamente muito mais assustadoras. Se um desse tipo entrasse no sistema solar, a Terra estaria condenada. Não teríamos a menor chance contra esse monstro espacial. Em 2020, 13 buracos negros errantes foram vistos não muito longe de nosso planeta. Mas não muito longe, em termos espaciais, significa cerca de 1 bilhão de anos-luz de distância. Portanto, ainda temos algum tempo. Além disso, a possibilidade de um desastre como esse é muito, muito baixa. Um dia, um planeta rebelde pode empurrar a Terra para fora da zona habitável e colocá-la em uma órbita extrema, mais distante do Sol. Então, o clima por aqui começaria a ficar cada vez mais frio. Não se esqueça de que quanto mais longe estivermos da nossa estrela, mais fraca será a atração gravitacional dela sobre o nosso mundinho. No final, nossa bela Terra ficaria muito distante de sua principal fonte de luz e calor, e se transformaria em um pedaço de rocha sem vida coberto por uma espessa camada de gelo. Ou o Sol pode se expandir e se transformar em uma gigante vermelha. Se isso acontecesse, mudaria toda a zona habitável do nosso sistema solar. O desastre começaria com a nossa estrela ficando sem hidrogênio em seu núcleo. Isso desencadearia uma cadeia de reações que, por fim, levaria o núcleo do Sol a se aquecer e ficar mais denso. Como resultado, ele ficaria muito maior do que é agora, e durante essa transformação, engoliria Vênus, Mercúrio e a Terra. Se um asteroide como o Apophis atingir a Terra, seremos destruídos. Terremotos e tsunamis inundarão tudo. O Apophis é um corpo celeste de 1 bilhão de anos que está no sistema solar desde o seu início. Você deve estar pensando, qual é a probabilidade de essa pedra espacial gigante colidir com o nosso planeta em 2029? Bem, vamos descobrir, certo? O Apophis é um asteroide grande e ruim descoberto em 2004 pelo Observatório Nacional de Kitt Peak, no Arizona. Desde então, ele tem ostentado orgulhosamente o título de um dos asteroides mais perigosos já localizados. Ele tem cerca de 335 metros de largura. Isso é um pouco maior que o Empire State Building e a Torre Eiffel. Por ser tão assustador, foi batizado de Apophis, como a criatura imortal egípcia que era considerada a portadora da eterna escuridão e destruição para a Terra. Em 2021, os pesquisadores tiveram uma oportunidade única na vida de estudar essa rocha flutuante quando ela passou perto do nosso planeta. Voltaremos a esse assunto em um minuto. Alguns cientistas dizem que há uma chance de 2,7% de Apophis atingir a Terra na sexta-feira, 13 de abril de 2029. O efeito Yarkovsky é o responsável por isso, pois ele pode empurrar levemente essa rocha espacial em direção à Terra. Esse efeito origina-se da emissão desigual de fótons térmicos por um objeto celeste em rotação, resultando em uma força fascinante exercida sobre ele no espaço. Esses fótons emitidos possuem momento e desempenham um papel fundamental na formação da dinâmica do corpo. O asteroide tem dois lados, escuro e claro, assim como a Lua. O lado claro está voltado para o Sol e é mais quente do que o lado escuro.
Mas o asteroide também gira, de modo que os lados mudam constantemente de direção e temperatura. Essa mudança pode ser prejudicial porque empurra ligeiramente o Apophis em direção à Terra. Infelizmente, ninguém sabe como o efeito Yarkovsky influenciará a trajetória do asteroide. Por outro lado, na última passagem do asteroide pela Terra, em 2021, os astrônomos usaram o radar para fazer medições precisas de sua trajetória e concluíram com segurança que o Apophis passará ao largo da Terra em 2029 por cerca de 32 mil quilômetros e não nos incomodará novamente por pelo menos 100 anos. De modo geral, a cada 80 mil anos, nosso planeta é atingido por uma estrela cadente que tem dimensões semelhantes às de Apophis. A última vez que fomos atingidos por um meteoro um pouco menor foi em 2013. Uma nova nave espacial desenvolvida pela NASA, chamada OSIRIS-REx, foi lançada em 2016 para coletar amostras de outro corpo celeste, um pouco menos aterrorizante, chamado Bennu. 4 anos depois, ela finalmente chegou ao corpo, coletou algumas amostras, despediu-se rapidamente de Bennu e começou a viajar de volta para a Terra. As amostras foram armazenadas com segurança em uma cápsula lançada em Utah. Até agora, essa foi a amostra mais significativa já retirada de um asteroide. Após a entrega, a espaçonave não perdeu tempo e começou a perseguir o Apophis. Agora, OSIRIS-REx foi renomeada para OSIRIS-APEX e atualmente está brincando de pega-pega com Apophis. Com um pouco de sorte, no dia 2 de abril de 2029, quando o asteroide passar perto da Terra, a espaçonave alcançará o Apophis e pousará nele. Ela permanecerá no Apophis por 18 meses, coletando informações valiosas e tirando milhares de fotos. O asteroide será monitorado com a ajuda de potentes telescópios. Em algum momento, o Apophis se aproximará demais do Sol e então todo o trabalho de monitoramento ficará nas costas da OSIRIS-APEX. Se você mora na Europa, na Ásia Ocidental ou na África, você é um daqueles sortudos que terá uma oportunidade única na vida de ver o Apophis a olho nu. Ele estará visível no céu dessas regiões em 2029, e aqueles que tiverem telescópios poderão avistá-lo mais uma vez em 2036. A OSIRIS-APEX definitivamente terá alguns problemas porque o asteroide tem uma crosta espessa e a espaçonave não conseguirá coletar dados com a mesma facilidade que teve com Bennu. A OSIRIS-APEX tem um propulsor exclusivo que soprará toda a poeira do Apophis durante o pouso. Essa será a oportunidade perfeita para analisar a superfície do asteroide e ver do que ele é feito. A nave passará 1 ano e meio mapeando o asteroide, tentando detectar mudanças em seu formato. Toda essa pesquisa mostrará como o corpo celeste provavelmente se moverá, de modo que possamos elaborar planos melhores para proteger a Terra de tais coisas. Em 2025, a NASA também lançará a missão Apophis Pathfinder, que será a primeira nave espacial a tocar esse asteroide. Ela aterrissará aproximadamente 1 ano após o lançamento. Além disso, a NASA propôs o envio de um enxame de pequenas naves ao espaço para ajudar a humanidade a desenvolver táticas de proteção eficazes contra ataques de asteroides. Sabemos que o Apophis se originou no cinturão primário de asteroides entre Marte e Júpiter. Nos últimos milhões de anos, esse corpo celeste mudou sua trajetória devido à considerável influência da gravitação de Júpiter. Agora, parece que ele favorece mais o Sol, o que significa que esse asteroide está muito próximo da Terra. É por isso que ele é classificado como um corpo celeste próximo à Terra. Muitos testes e pesquisas foram realizados para encontrar uma maneira de lidar com os asteroides. Algumas soluções incluem perfurar e detonar o corpo espacial a partir de seu interior, ou testar novas tecnologias, como acoplar foguetes a ele e tentar afastá-lo da Terra. Também podemos atingi-lo com algo que se mova em alta velocidade para fazer com que ele mude seu curso. O Apophis é um asteroide do tipo S, feito de rocha e metais, como ferro e níquel, e tem o formato de um amendoim. Ele pode nos dizer muito sobre o passado e possivelmente sobre o futuro. A coleta de amostras desse objeto espacial poderia revelar como a vida na Terra começou e como plantas surgiram. Existem muitas teorias que sugerem que a água chegou ao nosso planeta em um asteroide ou em um cometa. Asteroides são como cápsulas do tempo de valor inestimável. Ao contrário das rochas da Terra, que passaram por milhares de mudanças, como a erosão, a maioria dos corpos celestes ainda está intacta e é muito mais fácil de estudar. Quando os meteoros caem na Terra, eles ficam cobertos de detritos que são impossíveis de limpar. É por isso que estudar o Apophis enquanto ele ainda está no espaço é tão importante. Além disso, alguns asteroides são feitos de metais preciosos, como a platina. No momento, temos uma alta demanda por metais que usamos na produção, e a mineração na Terra é bastante complicada.
Apenas um grande meteoro pode conter ferro, níquel, ouro e platina que poderiam durar milhões de anos. Se Apophis tiver essa quantidade de metais, vamos querer quebrá-lo e trazer isso de volta à Terra. Uma rocha espacial pode valer $4 trilhões, tornando a mineração espacial altamente lucrativa. Ainda assim, nos custaria mais trazê-lo de volta à Terra do que escavar esses materiais aqui. Com o avanço da tecnologia e o desenvolvimento de novos tipos de foguetes, isso pode se tornar possível em algum momento. Portanto, mesmo que estejamos a salvo do Apophis pelos próximos 100 anos, você provavelmente ainda quer ver o que aconteceria se algo parecido ocorresse. Vamos lá, com certeza você quer. Bem, primeiro deixe-me dizer que você ouvirá o som da colisão e saberá o que aconteceu, mesmo que esteja a quilômetros de distância. Você deve sair de sua casa ou apartamento imediatamente. Logo após o impacto, ocorrerão terremotos enormes e muitos edifícios altos cairão. Portanto, ficar longe das cidades pode ser a melhor opção se você tiver escolha. Mas não fuja de carro, haverá enormes engarrafamentos e todos entrarão em pânico. Ir a pé ou de bicicleta é sua melhor opção nesse cenário. Um meio de transporte privilegiado será o avião. Portanto, se você sempre quis tirar a licença de piloto, agora tem uma boa desculpa. Se tiver tempo, leve lanches e água e um par extra de meias. É bom morar perto do oceano ou do mar, mas nesse cenário, esse é o pior lugar para se estar, porque ondas gigantes de tsunami atingirão as costas após o impacto. Se você mora longe da área afetada, o tsunami pode levar 30 horas para chegar. Você terá um pouco de tempo para se preparar. Estamos voando pelos planetas do nosso sistema solar. Passamos por Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, vamos através do espaço escuro para além da borda do nosso mundo. Chegamos ao nosso destino. É a nuvem de Oort. É uma região hipotética em torno do sistema solar que contém milhares de asteroides e blocos de gelo. É provável que seja onde o maior cometa da história da humanidade nasceu, e agora ele está indo em direção ao Sol. O cometa Bernardinelli-Bernstein foi descoberto por acidente durante a pesquisa de energia escura. Nossos telescópios foram apontados para um espaço distante. Seu principal objetivo era aprender mais sobre como o universo estava se expandindo. Os astrônomos também queriam fazer um mapa mais detalhado do universo observável. Os cientistas analisaram mais de 80 mil imagens e encontraram um objeto em movimento. Ele estava assustadoramente perto do nosso planeta natal. Seu tamanho era de impressionantes 100 quilômetros. Isso é mais ou menos a largura do Lago Michigan. Era um cometa já ativo com uma longa cauda. Normalmente, os cometas formam uma cauda quando se aproximam do Sol. O calor da estrela aquece a superfície do cometa e materiais leves, como gelo, começam a evaporar. Isso forma uma nuvem de vapor e poeira que se estende muito além do cometa. Mas Bernardinelli-Bernstein fica muito longe do Sol para começar a esquentar. Isso significa que sua superfície tem uma composição diferente. Pode ser monóxido de carbono sólido. Isso aumenta a luminosidade do cometa. É por isso que ele pode ser observado com telescópios na Terra. Podemos comparar o Bernardinelli-Bernstein ao maior meteorito que já caiu na Terra. Cerca de 66 milhões de anos atrás, nosso planeta foi atingido por um meteorito com cerca de 10 quilômetros de largura. Naquela época, a onda de choque da colisão percorreu a Terra várias vezes. As ondas de tsunami causadas pelo impacto foram mais altas do que os maiores arranha-céus, e a energia da explosão incendiou grandes áreas. Quase todas as criaturas vivas, incluindo dinossauros e peixes antigos, deixaram de existir. O meteorito deixou uma cratera com 3 vezes o tamanho de Manhattan. O local onde caiu era rico em enxofre. Essa substância evaporou devido ao calor anormal e formou nuvens enormes. Isso causou chuvas ácidas que caíram na Terra por várias semanas. Nosso cometa recém-descoberto é 10 vezes maior. Se estivesse voando em direção à Terra, seria perceptível a olho nu muito antes do impacto. Ele pareceria uma estrela em movimento no céu noturno. Poucos dias antes de o cometa atingir o nosso planeta, ele poderia ser visto mesmo durante o dia. Seria possível distinguir sua longa cauda também. Quando o cometa entrasse na atmosfera terrestre, ele produziria um som estrondoso tão alto que poderia ser ouvido do outro lado do planeta. Nesse ponto, o cometa começaria a esquentar devido ao atrito com o ar. Ele começaria a queimar. Incontáveis fragmentos se desprenderiam do corpo principal do meteorito e cairiam na Terra. Assim que Bernardinelli-Bernstein tocasse a superfície do planeta, veríamos um clarão tão brilhante que ofuscaria o Sol. Em uma fração de segundo, uma quantidade colossal de energia seria convertida em calor.
Isso resultaria na explosão mais forte da história do nosso planeta. Ela arrancaria literalmente pedaços de chão e os jogaria no ar. A onda de choque queimaria tudo no entorno de algumas centenas de quilômetros. Ela continuaria a se espalhar em diferentes direções, quebrando e tombando árvores. Em determinado momento, alcançaria montanhas cobertas de neve e desencadearia enormes avalanches que cobririam muitos vilarejos. A onda de choque daria a volta no planeta, estilhaçando vidros em prédios em todos os continentes. As ondas de tsunami seriam tão altas que cobririam cidades costeiras inteiras. O terremoto mais forte da história romperia o solo e criaria rachaduras profundas. Após o impacto, bilhões de toneladas de poeira e cinzas subiriam pelo ar. Uma nuvem negra gigante bloquearia completamente os raios do sol. A Terra mergulharia na escuridão. Todos os detritos no ar começariam a derreter. Eles se transformariam em lava líquida e voltariam à superfície, causando ainda mais danos. As cinzas e a poeira no ar cobririam o sol por mais alguns meses. Durante esse tempo, a temperatura na Terra cairia vários graus. Mesmo que estivessem escondidas em abrigos e bunkers profundos, as pessoas, assim como todos os outros organismos vivos do planeta, dificilmente sobreviveriam a esse acontecimento. Felizmente, o Bernardinelli Bernstein não vai se aproximar da Terra. No momento, o cometa está a cerca de 20 unidades astronômicas de distância do Sol, o que equivale a 20 vezes a distância da Terra até o Sol. Isso significa que o cometa em breve cruzará a órbita de Urano. Em 2031, ele estará a 11 unidades astronômicas da nossa estrela. Isso é nos arredores da órbita de Saturno. Isso será o mais próximo que Bernardinelli Bernstein chegará do Sol. Em seguida, ele começará seu voo de volta para a borda do Sistema Solar. Mas o cometa está fadado a retornar novamente. Ele se afastará do Sol e diminuirá a velocidade até que a gravidade da estrela o empurre de volta. Então, o cometa fará outro círculo ao redor do nosso Sistema Solar. Mas isso levará cerca de 3 milhões de anos. No momento, temos outros meteoritos com que nos preocupar. Por exemplo, o 3200 Phaethonte. Ele cruza as órbitas de Marte, Terra, Vênus e Mercúrio. Então ele passa ao redor do Sol e volta. Esse ciclo leva cerca de 523 dias, e então tudo recomeça. Esse meteorito é considerado potencialmente perigoso, pois cruza a órbita da Terra a 7,5 distâncias entre a Lua e a Terra. Durante uma de suas últimas aproximações do nosso planeta, esse bloco de rocha de 6 km de largura encheu nosso planeta de pequenos meteoros. Como o asteroide passa frequentemente pelo Sol, sua superfície provavelmente se parecerá com o fundo seco de um pântano de lama. Ele é coberto de escamas e rachaduras. Ao passar pela Terra, essas escamas se rompem e causam chuvas de meteoros. Mas o maior asteroide potencialmente perigoso é o 1999 JM8. Ele tem o tamanho aproximado de 77 campos de futebol e passa pela Terra a 9 distâncias lunares. Sua menor aproximação do nosso planeta acontecerá em agosto de 2137. Se esse meteorito atingisse a Terra, um continente inteiro poderia ser destruído. O resto do mundo teria tsunamis gigantescos, mas sobreviveria ao acontecimento. Então, naturalmente, os cientistas estão pensando em maneiras de proteger o planeta de tal desastre. A primeira solução é um Big Bang controlado. Uma das leis da física diz que se você aplicar alguma força em uma direção, ela causará uma reação na direção oposta. Portanto, se detectarmos um asteroide prestes a colidir com a Terra, precisaremos enviar um foguete na direção dele. Dessa forma, produziremos uma explosão controlada, não dentro, mas logo acima da superfície do corpo celeste. A explosão será direcionada para cima e o asteroide se deslocará para baixo. Mesmo essa pequena mudança seria suficiente para alterar a trajetória do asteroide, e então ele voaria passando pela Terra. Outra forma é enviar um objeto pesado, como uma nave espacial, em direção ao corpo espacial. Cada objeto pesado tem sua própria gravidade. Portanto, a espaçonave terá que voar perto do asteroide, o que atrairá a nave para sua superfície. Mas os motores da espaçonave resistirão. A nave começará a puxar o asteroide na direção oposta. Isso mudará a trajetória do asteroide e nosso planeta permanecerá intacto. Também podemos colidir o asteroide com a nave espacial. BAM! Ou podemos construir uma estação espacial, como a EEI. Ela seria equipada com um monte de lentes de aumento enormes. Enviaríamos a estação para mais perto do Sol e começaríamos a procurar asteroides potencialmente perigosos. Em seguida, apontaríamos todas as lentes para que os raios do Sol se concentrassem na rocha gigante. O calor começaria a evaporar a matéria da superfície do asteroide.
É aí que a física entraria em jogo novamente. A matéria evaporaria para cima e o asteroide se moveria para baixo. Também poderíamos envolver o asteroide em uma película reflexiva, algo como o papel alumínio. Normalmente, os corpos espaciais absorvem a maior parte dos raios solares. Mas se o asteroide fosse coberto por alumínio, os raios iriam refletir na sua superfície. Isso criaria uma força de tração fraca, que deve ser suficiente para evitar a colisão. E, é claro, poderíamos anexar motores de foguete ao asteroide. Dessa forma, poderíamos não apenas alterar sua trajetória, mas também controlá-la. Mas isso dependeria do tamanho dele e do número de motores. E então, poderíamos usar essa rocha maciça para lançá-la em outros asteroides maiores. Você olha para cima e percebe um clarão alaranjado brilhando no céu. Um pouco depois, houve um estrondo tão alto que as vidraças em sua volta se estilhaçam. E então vê um pedaço gigante de rocha espacial incandescente bem acima da sua cabeça, vindo em direção à Terra. Ao tocar na superfície, a explosão deixa para trás uma enorme cratera, com 19 quilômetros de profundidade e tão larga quanto o Lago Michigan. Depois disso, 3/4 de todos os organismos vivos em nosso planeta correm risco de vida. Isso aconteceu há cerca de 66 milhões de anos. E o clarão no céu era o asteroide que exterminou os dinossauros. Hoje em dia, as pessoas têm muitas maneiras de se proteger. Tipo, poderíamos nos esconder em bunkers no subsolo e sobreviver. E eles já seriam úteis, uma vez que existem muitos asteroides no céu, só esperando para passar pela Terra, para causar alguns estragos. Por exemplo, o 1990 MU. Em 2027, ele chegará assustadoramente perto do nosso planeta. Muitas pessoas temem que a força gravitacional da Terra atraia a rocha, que tem o tamanho de 2 pontes do Brooklyn. Nesse caso, ela começaria a se aproximar e, eventualmente, cairia na superfície do planeta. Tal impacto causaria uma onda de choque que seria sentida em outros continentes. Assim que o asteroide atingisse o solo, haveria uma explosão tão brilhante que as pessoas pensariam que um novo Sol teria surgido bem aqui na Terra. A colisão liberaria uma grande quantidade de energia que se transformaria em calor. Tudo ao redor do local do impacto pegaria fogo. E se o asteroide caísse na água, causaria ondas de tsunami mais altas do que o Empire State Building. Muitas cidades costeiras seriam inundadas. A poeira que subiria após a explosão cobriria o Sol. O mundo mergulharia na escuridão. Se a poeira ficasse no ar por muito tempo, o clima no planeta mudaria e a Terra começaria a congelar. Se você acha que um meteorito tão pequeno não causa danos graves, olhe para o meteoro Chelyabinsk. Ele atingiu a Terra no inverno de 2013. Quando a rocha espacial entrou na atmosfera, pessoas a quilômetros de distância ouviram um grande estrondo. O objeto em chamas estava se aproximando da superfície a cerca de 18 km por segundo. No meio do voo, ele se fragmentou em vários pedaços que causaram várias ondas de choque mais fortes. Quando os meteoritos atingiram o solo, houve um grande terremoto, e o tremor após as explosões quebrou as vidraças de 5.000 edifícios. Pessoas em 6 cidades ao redor do local do acidente sentiram os efeitos colaterais da queda, e esse meteorito tinha apenas 18 metros de largura. Felizmente, o 1990 MU apenas passará pelo nosso planeta, e estaremos seguros. Ufa! Mas o próximo asteroide a se aproximar da Terra tem cerca de 5 km de largura e chama-se 3122 Florence. Se esse gigante nos atingir, poderá varrer continentes inteiros da face da Terra. Em 2017, essa rocha espacial chegou muito perto de nós. Ela pode ser vista no céu, mesmo com um pequeno telescópio. Já o seguinte é o maior com que se preocupar: o 1999 JM8. Ele é quase tão grande quanto Manhattan. Tem um hábito enervante de se aproximar da Terra um pouco perto demais para o gosto de todos. O pequeno asteroide chamado 2020 VT4 chegou mais perto do nosso planeta do que todos os outros. Em novembro de 2020, ele sobrevoou o Oceano Pacífico a uma altitude um pouco menor do que a distância de São Paulo ao Rio de Janeiro. Essa rocha espacial era do tamanho de um carro grande. Se conseguisse chegar à atmosfera terrestre, queimaria completamente antes de tocar no solo. A queda de asteroides e meteoritos é comum em nosso planeta. Felizmente, a maioria deles explode em chamas e queima ao entrar na atmosfera. Marte é o culpado por essas frequentes chuvas de meteoros. O planeta não fica longe do principal cinturão de asteroides do Sistema Solar.
Às vezes, a atração gravitacional do planeta vermelho puxa alguns de lá. Então Marte os gira e os arremessa em nossa direção, como se fosse um estilingue. Ou seja, Marte é um valentão. Ainda bem que estamos protegidos por Júpiter. Ele é o maior planeta do nosso sistema solar e tem um campo gravitacional incrivelmente forte. Assim, mantém um cinturão de asteroides alinhado e nos protege de sermos constantemente atingidos por chuvas de meteoritos. E isso é uma boa notícia, considerando que Ceres fica no cinturão de asteroides. Essa enorme rocha espacial é tão grande que já foi considerada um planeta. Então, por muitos anos, os cientistas chamaram Ceres de asteroide. Mas em 2006, o objeto espacial foi finalmente classificado como um planeta anão. Ele contém 1/3 da massa total do cinturão de asteroides, que é cerca de 4% da massa da Lua. Se a Terra fosse do tamanho de uma moeda, Ceres seria do tamanho de uma sementinha de papoula. Então, o que aconteceria se um asteroide com vários quilômetros de diâmetro estivesse vindo em direção ao nosso planeta e as pessoas tivessem que detê-lo? Bem, poderíamos quebrar a rocha espacial em pedaços menores. Uma enorme explosão poderia resolver isso. Nem seria preciso pousar num asteroide gigante. Só chegar perto de sua superfície seria o suficiente. Bum! Uma fortíssima explosão dividiria o corpo espacial em vários pedaços grandes e toneladas de destroços. As pedras menores queimariam com o calor liberado na explosão. Isso também mudaria o percurso do objeto. Os fragmentos maiores queimariam ao entrar na atmosfera. Todas as testemunhas dessa chuva de meteoros em comum teriam a chance de admirar um belo show de fogos. Outro meio de proteção pode ser um ariete cinético. Simplificando, seria um objeto enorme enviado em direção ao asteroide que se aproximasse da Terra. Ou poderia ser uma nave espacial pesada. Esse é o método que os cientistas criaram para evitar que Apophis caia na Terra. Esse carinha tem 365 metros de diâmetro e costuma passar pelo nosso planeta, chegando a cerca de 30.500 quilômetros acima da superfície terrestre. O asteroide vai passar perto do nosso planeta novamente em 2029. E existe a possibilidade de que em 2036 ele possa se chocar contra o nosso planeta. Se isso acontecesse, a explosão deixaria uma cratera com mais de 5 quilômetros de diâmetro. No intervalo de 10 quilômetros da zona de impacto, todos os edifícios e túneis do metrô seriam destruídos ou seriamente danificados. O evento também desencadearia um poderoso terremoto. Na área de 50 quilômetros de distância da cratera, os vidros dos carros e das casas seriam estilhaçados. E a 120 quilômetros de distância do local do impacto, um terremoto moveria móveis em edifícios. Uma maneira de impedir tal catástrofe seria construir uma nave espacial pesada. Ela decolaria da Terra, aceleraria e então se chocaria contra o asteroide com uma força enorme. Esse impacto alteraria o curso da enorme rocha espacial e ela desviaria do nosso planeta. Também poderíamos tentar pará-la embrulhando-a com alumínio. Isso tornaria sua superfície refletiva. E então, a pressão solar poderia mudar gradualmente sua trajetória. Outra alternativa é usar a força gravitacional. Nesse caso, enviaríamos uma nave espacial não tripulada, grande e pesada, em direção ao asteroide. Ela voaria até a rocha espacial e lentamente a puxaria para mais perto com sua atração gravitacional. Uma pequena mudança de curso seria suficiente para fazer o objeto desviar do nosso planeta. Outra forma de proteger a Terra seria construir um sistema de lentes gigantes no espaço. Talvez você já tenha tentado concentrar a luz do Sol com a lente dos óculos. Então sabe o quanto a luz solar pode ficar quente. Agora, tente imaginar muitas lentes gigantes direcionadas para um só ponto. Os cientistas acreditam que focar um feixe de luz muito forte no asteroide faria a rocha derreter e evaporar, mudando lentamente sua rota. E mais uma maneira de nos proteger seria instalar vários motores de foguete na superfície do corpo espacial. Isso transformaria em um foguete, e poderemos definir seu curso daqui da Terra. Estrelas intergalácticas representam um perigo muito maior. Assim como os asteroides, elas voam pelo espaço e podem colidir com qualquer coisa no caminho. O problema é que a massa delas é gigantesca, às vezes comparável à do nosso planeta. Por volta de 70 mil anos atrás, uma dupla de estrelas intergalácticas passou voando pelo Sol. Isso não afetou a Terra, mas causou certa perturbação na periferia do Sistema Solar. É provável que esse evento aconteça novamente, algum dia. A estrela intergaláctica Gliese 710, com cerca de metade da massa do nosso Sol, está se movendo em direção ao nosso Sistema Solar neste momento. Existe a possibilidade de que ela comece a puxar asteroides do lado de fora do cinturão e jogá-los contra nós. E então,
As raras chuvas de meteoros que você pode observar hoje em dia se tornarão frequentes, mas agora, essa estrela intergaláctica está extremamente longe do nosso mundo. E há uma chance maior de que ela passe sem afetar nossa vidinha tranquila.